nós vamos para um terceiro bloco em que também reunimos questões dos educadores de todos os estados, que tem relação com o acompanhamento das aprendizagens dos alunos. Então, dentro desse bloco, os educadores do Espírito Santo, a Luciane e a Manuela, do Ceará, a Edivalda e a Keila, e a Thelma também fizeram questões relacionadas a esse tema mais da avaliação e do acompanhamento das aprendizagens. Eu vou ler aqui a pergunta da Manuela, que ajuda a gente a entender um pouco todo esse conjunto de questões também. Então, a aprendizagem dos nossos alunos tem sido um grande desafio a nós educadores. Uma pergunta que muito angustia no meu fazer pedagógico é a falta de interesse e comprometimento dos alunos. A Manuela diz que, apesar deles terem uma equipe unida, eficiente, engajada, é um desafio grande ainda que eles têm, e ela pergunta, né, como lidar com esse problema. Acho interessante porque essa questão, a gente falou há pouco, né, da desmotivação de professores, agora a gente está falando dessa desmotivação e que muitas vezes é dita como falta de interesse dos alunos, né? Então, acho que tem que pensar, é um problema que a gente tem que pensar por várias vias. Uma delas diz muito respeito ao bloco anterior de perguntas, que é um desinteresse vinculado à própria proposta educativa, as próprias situações das aulas desenvolvidas, dos projetos desenvolvidos ali na relação professor-alunos e entre os alunos. Então, tem um tanto de sentido e de aprendizagem que muitas vezes não está tão forte e que faz com que os alunos se desinteressem, não acompanhem e demonstrem de diversas formas que aquilo não está fazendo sentido, não está engajando uma mobilização interna dele para aprender, para acessar. Então, muitas das perguntas falam em indisciplina, em uma certa violência, né, em um certo questionar do aluno para o professor. Então, acho que tem um pouco esse campo de você olhar para a situação que está acontecendo, identificar as reações e as atitudes desses estudantes e tentar entender se elas têm relação ao que está sendo proposto. Então, muitas vezes eles não estão sendo ouvidos, muitas vezes aquele tema precisa de uma contextualização maior para que ele consiga se engajar. Precisa ficar claro qual é o problema que a gente quer resolver, o que ele vai precisar mobilizar e o quão importante pode ser compartilhar aquele conhecimento num grupo, né? E não só responder a perguntas individualmente, enfim. Um outro campo de conhecimentos que a gente pode pensar para olhar essa questão é do próprio momento que esse estudante está vivendo no seu desenvolvimento, quem é esse jovem, como é que ele se coloca no mundo, o que ele espera da escola, o que ele espera da sociedade. Muitas pesquisas nos mostram, e muito conhecimento relacionado ao desenvolvimento nessa faixa etária, de que eles têm muito a dizer, eles querem dizer, né? Eles querem participar. Então, acho que encontrar, para além da sala de aula, espaços no projeto educacional da rede, da escola, em que ele possa dizer o que ele quer, em que ele possa contribuir com a sociedade de alguma forma, e possa ser escutado, e possa direcionar essa energia desse momento, é essencial, porque isso vai fazer com que ele entenda que o seu espaço está sendo respeitado e, de alguma forma, em algum momento do seu desenvolvimento ali na escola, ele vai poder contribuir, ele vai poder criar, sugerir, e isso vai ser acolhido pela escola. Acho que precisa entender um pouco, quando você fala, né, da avaliação da aprendizagem, qual é o retorno que ele está tendo também sobre o que ele está aprendendo e se está compartilhado com ele onde queremos chegar.
Eu acho que a partir do momento em que ele pode se autoavaliar e se enxergar nesse percurso, existe uma maior possibilidade dele entender se aquela aula, aquela situação vai corresponder ao que ele precisa aprender, ao que ele quer aprender, ao resultado que se quer chegar naquele momento. Você está falando de diálogo, né, Patrícia? De implicar também o jovem mais e devolver para ele essa responsabilidade que é dele. Então, isso aparece nas perguntas, né? Então, quando aqui os coordenadores colocam, por exemplo, como utilizar os conhecimentos prévios dos jovens, como ser mais claro no que se espera que eles aprendam. Aí, é claro, os coordenadores aqui falam que os professores têm certa dificuldade em deixar isso evidente para o jovem. Passa por isso que você está falando, né? De como é que eu implico esse jovem nessa... Primeiro, identificar esses dois campos que você colocou, acho bem colocado. E depois dessa identificação, como é que eu trago também dizendo, você também é responsável por isso, né? Não é dizendo só, é dizendo em ações, né? A gente quer dizer. E acho que isso que você fala me fez lembrar de algo que eu acho que nós não chegamos a comentar, importante na identidade desse profissional, é que ele, né, do professor e do coordenador, é que existe uma dimensão que é de cada professor, mas existe uma dimensão que é do coletivo. Então, numa escola eu tenho vários professores e alguns deles podem ter boas estratégias para trazer e compartilhar com o colega. Então, é papel também do coordenador identificar quais professores estão conseguindo essa adesão dos jovens para uma participação mais ativa, mais engajada, e poder pedir que esse professor compartilhe as suas experiências, as suas estratégias com os demais. Isso acho que é uma troca bastante importante e produtiva. Em alguns estados, a gente tem relatos de que isso já vem acontecendo e são as experiências boas que eles comentam. Em outros ainda não, por conta dessas dificuldades e dessas delicadezas que eles mesmos apontaram aqui nas perguntas. Mas eu acho que é excelente essa sua chamar a atenção para uma estratégia que a gente veio discutindo também, né? Eu só queria comentar que eu acho que quando fica só na mão do professor, quer dizer, só o único responsável pela relação jovem-escola é o professor com sua metodologia, suas didáticas. Então, se ele é muito convencional, então ele é o único responsável pela problemática toda que acontece nessa relação, que é o educador, a instituição e o jovem. Ou, não, o professor ele está dando tudo de si, ele traz todos os recursos que teriam muita atratividade para o jovem, mas a instituição não se compromete num projeto de considerar o jovem, de trazer o jovem, de dar fala, de dar voz, de dar lugar. Então fica dois lamentos, ou da instituição em relação ao professor, e quem é que está ou do professor em relação à instituição, e quem é que está no meio disso tudo? Tem dois grandes atores no meio, o jovem, aluno, que é o destinatário de todo esse empenho, e o coordenador, que é o articulador de todas essas instâncias. Nós tivemos também algumas questões dos coordenadores perguntando sobre a base. Então, talvez ela seja, assim, um movimento nacional que está acontecendo e ela seja um caminho para discutir isso que a gente veio colocando. Você quer comentar um pouquinho, Patrícia? Eu acho super importante, é um momento necessário, né, de se aproximar. Nós ainda não temos a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio, isso está em trâmite, mas ela vai chegar, e a Base Nacional do Ensino Fundamental já está aprovada. É um momento muito importante, mas que precisa ser bastante cuidadoso, porque eu acho que ele gera a oportunidade de se discutir qual é o projeto que queremos para a nossa rede, para a nossa escola, qual é o projeto que vamos empreender juntos para formar esse estudante, esse jovem. Então, longe de fazer situações que pulem essa etapa, né, e que vejam a base como uma necessidade de se aplicar, de se trazer rapidamente para a prática,
é muito importante garantir esse passo de discutir criticamente ali o que já fazemos, o que esse novo documento traz de luz para esses mesmos problemas que nós estamos discutindo, né? O que de fato ali pode contribuir para esse engajamento dos professores e para esse engajamento dos jovens, e como nós vamos fazer essa transformação do nosso currículo de acordo com as novas indicações do documento. É importante o coordenador organizar e planejar uma estratégia para que a discussão aconteça, porque ele não pode correr o risco de que o professor ache que é algo que está vindo pronto e que não tem possibilidade de não discutir. Vai ser uma aplicação, né? Exatamente. Tá então eu acho não que isso. É uma oportunidade de se discutir. Ali existe uma concepção, existe uma lógica. Então é importante primeiro entender muito bem como que o documento está construído, por que ele ilumina determinadas competências para a formação desse estudante, e esse documento introdutório ele serve inclusive até o ensino médio, né, a educação básica toda, e ele pode então o coordenador promover muita discussão a respeito disso, porque num segundo momento aí entrar em cada uma das disciplinas e entender quais são os conteúdos então que estão sendo propostos ali. Mas essa discussão primeira de que qual é a lógica que a base está estruturada e qual é a lógica que nós temos e como que nós podemos aprimorar a nossa, já sendo iluminado por essas novas provocações que o documento traz, eu acho que é um possível caminho para conseguir a adesão dos professores. A Rosiane do Pará, ela comenta sobre a base, criticamente, falando desse momento, é um momento que é delicado, né? Uhum. E ela atrela a essa discussão uma outra questão, que é a questão da inclusão. Ela diz, eu vou ler um pedacinho da mensagem dela, ela diz o seguinte: o professor do AEE é visto como o único profissional responsável pelo aluno incluído na escola e nas suas turmas. Porém, sabendo que a educação especial é uma modalidade que perpassa todos os níveis de ensino, incluindo o ensino médio. Afinal, de quem é a responsabilidade, a quem cabe esse cuidado, essa questão na escola? A pergunta da Rosiane tem bastante relação mesmo, Cândida, com essa discussão mais ampla do projeto da escola, né? Então a gente tá discutindo quais são os direitos desses jovens, né? Com deficiências ou não, guardadas todas as diversidades e necessidades que possam existir. Então, de novo, a base pode, né, a discussão sobre a base pode ser um momento oportuno para desfragmentar o que a gente tem hoje, esses olhares muito pontuais. Então, um profissional que cuida dessa questão, por exemplo, a inclusão, como a Rosiane fala. O outro que cuida deste projeto. E a gente vai ficando tudo muito compartimentalizado e não consegue unir os esforços e entender as responsabilidades e os direitos desses jovens, como vão ser cuidados por todos. Então tem a ver também com a discussão de rede, de projeto de rede colaborativa, que a gente falava antes, e de entender que esse aluno não é responsabilidade de um profissional, né? Aquele profissional ele pode ter uma formação específica, ele pode ser responsável por um espaço que tenha recursos que vão ajudar em alguns momentos dar o apoio necessário a esse jovem, a esse estudante, mas que esse estudante é um estudante da escola, e a escola é um projeto de todos e não só desse profissional. Então, de novo, eu acho que o coordenador pode ser um bom articulador dessas discussões e pode iluminar questões que estão sendo tratadas de forma muito pontuais, como é que elas fazem parte desse projeto, que é maior. Muito bom, Muito obrigada.
Então, agradecer Eu que agradeço, que você muito. somou as discussões que nós duas, junto com o grupo Samuel, Ana, Maria Paula e Ivone, estamos realizando com vocês. Obrigada. Eu queria agradecer a todos vocês que trouxeram as questões e nos ajudaram aqui nesse momento, trazendo o que vocês achavam importante que a Patrícia pudesse comentar conosco. Muito obrigada a vocês.